ao canal A Mulher que Ama Livros e hoje vou trazer-te a opinião de um livro de crítica literária, pois é, escrito por um dos maiores críticos literários, Aaron Bloom, Como Ler e Porquê. Este livro já foi lido por mim, acho eu, 2 vezes, esta foi a terceira, e eu tirei muito mais partido desta leitura agora. Aaron Bloom é um crítico literário, ele é professor de Humanidades na Universidade de Yale e já conta com mais de 20 livros publicados, já recebeu uma série de prémios, ele é júri de prémios literários também. Ele é um dos mais conhecidos e um dos mais conceituados. Para além deste livro eu tenho mais 2 livros do crítico literário e são livros de consulta, de permanente consulta. Eles são livros de muita investigação, de muita crítica literária, com excelentes sugestões literárias também. E este livro, como diz o título, tem como objetivo explicar como ler e porquê. Porquê que nós devemos tirar uma parte do nosso dia ou da nossa vida para fazer uma leitura e como é que devemos fazê-la. Parece realmente uma dúvida muito simples de responder e ele tem aqui muitas respostas, porque na verdade isto da literatura não há respostas certas, não é? Lineares, portanto depende muito de leitor para leitor. Mas existem aqui muitas coisas que acho que a maior parte irá concordar, com certeza. Logo no prefácio, o autor vai citar uma frase de Virginia Woolf em relação a como é que nós devemos escolher as nossas leituras. Então diz assim: o único conselho, na verdade, que uma pessoa pode dar a outra sobre a leitura é não aceitar conselhos. E também diz no prefácio assim: a melhor forma de ler bem é assumir esse ato como uma disciplina implícita. Somos o nosso único método quando o nosso eu se moldou plenamente. Ao início, se calhar, quando começamos a construir o leitor, não é? O leitor que existe em nós, se calhar vamos ouvir muitos conselhos, vamos pegar em livros que nos são sugeridos, vamos começar a perceber o que é que nós gostamos de ler. Só que aquilo diz, quando nós já nos estamos completamente moldados, somos nós o nosso único método. Nós podemos ouvir falar sobre literatura, nós podemos estar a seguir vários canais literários, podemos aprender muito, mas de facto as leituras devem ser escolhidas sempre por nós, por iniciativa nossa e não aceitar conselhos dos outros, não é? Nós, quando já nos conhecemos perfeitamente, os nossos gostos, já sabemos os conselhos de quem devemos ouvir. É mais ou menos isso. Então, eu risquei imenso este livro, sublinhei imenso este livro. Eu tirei muito partido deste livro agora e quero partilhar convosco então essa experiência. Então, a leitura é importante para quê? Porque é que nós devemos ler? Para formarmos opiniões, para sabermos e termos um sentido crítico. A leitura é muito importante na importância de formarmos opiniões e apreciações. E não só, a leitura serve para lermos para nos distrair, lermos para aprender, para aumentar conhecimento, não é? A leitura tem demasiados objetivos, como nos envolver e levar para outros mundos. Cada leitor terá sim uma resposta para porque é que devemos ler. Neste livro ele avisa logo à partida que só irá falar dos autores que mais gosta. Então o livro está dividido, e muito bem dividido, por, primeiro, contos, poemas, romances parte 1, teatro, romances parte 2. E então ele depois começa com um prefácio, onde eu digo e cita a Virginia Woolf, depois um prólogo, que começa logo com a pergunta: porquê ler? Porquê ler? Então diz assim: para que os indivíduos mantenham a capacidade de formar as suas opiniões e apreciações, é importante que continuem a ler por si próprios. Portanto, a forma como leem, bem ou mal, e aquilo que leem não pode depender apenas deles, mas a razão pela qual leem deve ser do seu interesse e no seu próprio interesse. Isto é uma resposta muito interessante em relação a esta questão. A vida de uma pessoa não pode ser diretamente melhorada através de uma leitura mais correta ou mais profunda. Fala como é que
a leitura nos pode trazer bastante conhecimento, nos ajudar a formar opiniões e apreciações. E ele diz aqui, e também dá um conselho muito interessante que é: não tentes melhorar o teu vizinho ou o teu bairro através do que lês ou do modo como lês. Melhora-te a ti próprio e depois sim, não é? Podes melhorar o teu bairro, o teu círculo. Ele acha que nós lemos, muitas vezes, em busca de uma mente mais original do que a nossa. É quando nós ficamos surpreendidos, quando encontramos essa originalidade, é fantástico. Então, quando esses dois mundos se juntam e quando nós nos encontramos na literatura e ainda por cima encontramos uma mente que consegue dizer aquilo que muitas vezes nós pensamos, não é? É fantástico, é fantástico. E o que é que ele vai fazer muitas vezes neste livro? Ele vai deixar os livros falarem por si, ele vai utilizar vários momentos de determinadas histórias, determinados autores e vai deixar explicar através dessas palavras porque é que nós devemos ler aquela obra ou aquele autor. Muitas vezes nós vemos aqui fazer um vídeo a dizer: olha, deves ler este livro porque isto e porque isto e porque aquilo. Ele não vai fazer assim, ele vai utilizar momentos e parágrafos, vai mesmo transcrever parágrafos de determinadas obras e vai mostrar o que é que aquela obra tem de tão rica e tão interessante para ser lida. Para além desta separação através de contos e do romance, em cada um destes capítulos nós temos autores muito conhecidos, autores que fazem parte da literatura universal, portanto, os clássicos. Nós temos, por exemplo, o Calvino. Eu vou dar alguns exemplos. Temos o Calvino, temos, por exemplo, já no final, o Cormac McCarthy, temos, por exemplo, o Thomas Mann, A Montanha Mágica, e para além de falar num autor, ele cita uma obra e depois no final, e quando está a falar nessa obra, ele vai buscar outros autores, outros livros, outras referências, e acho interessante e às vezes um bocadinho obsessivo e exaustivo é que ele compara quase todas as obras ao Shakespeare. Ele acha que a fonte destes autores, a fonte onde foram beber o conhecimento, a forma como fazem a estrutura do livro, do romance, a forma como vamos fazer a estrutura, pegam ideias, ele acha que veio tudo de Shakespeare. Acho que pelo menos um ou dois autores é que ele não compara a Shakespeare e vai comparar, por exemplo, à obra Moby Dick. Pelo menos o autor Thomas Mann, ele vai comparar a Moby Dick. E depois ele vai explicar como é que nós devemos ler contos, como é que nós devemos ler poesia, como é que nós devemos ler romances, como é que devemos ler romances longos. Uma das dicas do autor é, sem dúvida, lermos com muita calma, sem pressa de terminar, desfrutar a leitura, com muita atenção, com disponibilidade para pensarmos sobre a obra. Uma das dicas que ele dá em relação ao conto é que os contos têm uma técnica, nem toda a gente consegue escrever contos, porque os contos normalmente falam entre linhas, não são explícitos, e nós, quando estamos a ler um conto, não devemos ir em busca daquela resposta explícita, de chegar ao final e a última frase nos dá a história inteira, não é? Não, ele diz que nós devemos, ao contrário dos romances, devemos ir em busca das pistas subtis, as pistas fornecidas de forma subtil pelo autor. Aliás, ele até diz: nós somos, enquanto leitores, aquele que vai decidir se o juízo de valor é relevante, e nesse seremos nós a formulá-lo. Ele acha que nós devemos ir para além do que está escrito e ver nas entrelinhas a mensagem que o autor está a passar. Ele diz que sim, que existem contos que se leem num fôlego e há outros que não, e vai falar de alguns autores que se leem com mais calma. Ele vai falar também do Edgar Allan Poe e diz que são contos para se ler num fôlego. Ele também diz como é que nós devemos ler um romance longo. Por acaso é uma coisa que eu concordo, já o fazia, mas nunca tinha pensado muito sobre isso. Ele acha que, em relação aos romances longos, não devemos lê-los
por causa do enredo, mas sim pela construção das personagens e pelo desenvolvimento das personagens ao longo da história. Por acaso é uma das coisas que eu me identifico bastante, é quando, por exemplo, as pessoas agarram num livro muito grande e dizem mas isto não acontece muita coisa. Estão à espera sempre que exista ação e acontecimentos e peripécias. Existem romances longos que ele cita como grandes clássicos da literatura universal que são precisos serem lidos com esse olhar crítico em relação ao desenvolvimento das personagens. Nem sempre o enredo é a base desses romances longos, mas sim o desenvolvimento das personagens, não é? Existem, por exemplo, os romances de formação que nós temos, então, o desenvolvimento da personagem desde pequeno. Depois temos romances longos, como Guerra e Paz, por exemplo, ou Os Irmãos Karamazov, que vai focar bastante no psicológico das personagens. E as pessoas às vezes estão à espera de grandes encruzilhadas, de grandes mistérios ou de grandes reviravoltas, e o mais importante nestas obras é mesmo o desenvolvimento das personagens. Ele fala aqui numa coisa muito interessante, que é na página 260, que poderia ser muito bem a minha opinião ou a minha frase em relação aos spoilers. As pessoas, quando dizem vais ler uma obra grande, universal, um grande clássico, tenta não apanhar spoilers e não sei o quê. Eu não tenho receio de spoilers em relação às obras clássicas, porque não me vai tirar nada à experiência da obra. Não vai tirar. Quando uma obra é mesmo muito boa, não é por causa de determinados detalhes que nós sabemos à partida, que deixa de fazer sentido a leitura da mesma. Sabemos o que vai acontecer, mas o modo como acontece pode tornar-se progressivamente uma nova compreensão. Talvez até certo ponto tornemos aquilo que vemos pela segunda vez. Ele pede muito para nós relermos as obras e não termos a importância com os spoilers, porque quando nós fazemos muitas vezes uma leitura de uma obra clássica, o que é que acontece? Nós estamos desesperados para saber como é que vai terminar, quando é que o encontro entre duas personagens vai acontecer, quando é que o primeiro beijo vai acontecer. Mas uma segunda leitura, não vai estragar de todo a experiência, não vai. O facto de nós já irmos saber como é que termina vai fazer com que a nossa leitura seja muito mais atenta aos detalhes. A sério, é verdade. Ele fala muitas vezes também, já no final ele fala muito na Montanha Mágica e despertou-me imenso para ler a obra, e é uma das obras que eu quero ler para além da Guerra e Paz ainda este ano. Os romances, como as nossas vidas, podem existir sem encontros com o amor. As personagens encontram outras personagens como nós encontramos novas pessoas, do mesmo modo que precisamos estar abertos àquilo que lemos. Quando somos jovens e lemos com mais ardor e frequência, é provável que nos identifiquemos, por vezes de forma ingênua, com as personagens de um romance. Aliás, como os romances, como as nossas vidas, dificilmente podem existir sem encontros com o amor. Ele fala muito nesta questão do poder, e nós irmos para uma obra achar que o livro tem que ser mais rápido, tem que ser... E muitas vezes o livro é lento, nós é que estamos numa velocidade super rápida, não é? Então não conseguimos acompanhar e abrandar e irmos ao encontro do ritmo da obra. Ele também dá um conceito que é para relermos sempre os nossos livros preferidos, ou os livros que merecem realmente a atenção para releituras, e quando os relermos, percebermos que aquilo que irá ficar será aquilo que vai realçar as nossas qualidades enquanto leitor. Calvino também entra neste livro e dá um conselho porque é que nós devemos ler. Para estar vigiantes, para aprender e reconhecer a possibilidade do bem, fazê-la durar, dar-lhe espaço nas nossas vidas. Também concordo bastante com esta citação. Existem vários motivos para ler, como ler, reler, estar disponível, acompanhar o ritmo, releituras, perceber que existem livros que se devem ler num fogo e livros que estão ali e servem como de ferramentas
Existem também livros que estão focados, sim, na construção de personagens e, claro, eu tirei imensas dicas e sugestões de leitura, fiquei com muita vontade de conhecer alguns autores, outros já conhecia, mas nem sempre li a obra citada neste livro. Eu pretendo fazê-lo em algum momento na minha vida, são tantos livros que nós temos para ler, tanto pouco tempo para ler tudo aquilo que gostaríamos. Aprendi muito com este livro. Não deixa de ser muitas vezes incómodo o facto de ele estar sempre a comparar tudo com o Shakespeare. Ele tem e fundamenta bastante essas suas escolhas, mas é muito irritante. Ele fala da maior parte das obras que mais amo. O Ítalo Calvino foi talvez deste livro o que mais tive vontade de pegar. Cormac McCarthy, Philip Roth, e será um livro com certeza que eu irei consultar muitas vezes. É brilhante na forma como tenta transmitir a sua mensagem e usando a literatura como uma resposta também. A literatura é bela e nos traz tanto, nos envolve, nos ensina, nos pode afetar, nos trazer tanto conhecimento, como nos mostrar o melhor e o pior da humanidade, e nos ajuda também a determinar vários critérios e na nossa vida, sobretudo nas apreciações. É muito importante, sim, lermos de tudo um pouco, de termos um maior conhecimento possível, não é? Através da literatura, não necessariamente nos faça disso melhores pessoas. Eu não acho que a literatura faça de todos os leitores as melhores pessoas do mundo, mas podemos tentar. Portanto, temos aqui muitas ferramentas para ajudar, por exemplo, no sentido da empatia. Eu ontem tinha acabado por gravar o vídeo e não me despedir, mas estou aqui para me despedir então. Espero que tenham gostado da opinião do livro. Às vezes perguntam-me que livros é que há de ler sobre crítica literária, e eu recomendo muito todos os livros deste autor, mas há mais livros. Eu posso trazer mais sugestões de leitura dentro desta temática. Eu gosto muito, é uma temática que eu gosto mesmo muito de ler, porque aprendo sempre. Um beijinho e até ao próximo vídeo.